Olá, estudantes da 7ª série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para mais uma aula de História, na companhia da nossa intérprete Elisângela, convido vocês para discutir aí as corporações de ofício, a economia medieval. Qual o objetivo da nossa aula de hoje, né? Compreender aí as ações das corporações de ofício e a formação das universidades medievais. Olha que bacana, vamos falar aí das universidades presente hoje na nossa sociedade, uma instituição importante, desenvolvimento de pesquisa, estudos e que surgem lá na época medieval. Então, pessoal, aqui você lembra o que eram as corporações de ofício, também chamadas de guildas? Você sabe por que elas surgiram na Idade Média? Aqui trago para vocês a foto de uma corporação de ofício, os artesãos produzindo sapatos. Então eram associações, essas corporações de ofício, elas eram associações que surgiram na Idade Média, a partir do século XII, para regulamentar as profissões e o processo produtivo artesanal nas cidades. Então elas reuniam artesãos de um mesmo ofício e formavam, portanto, a corporação de ofício. Por que elas surgiram na Idade Média? Para atender essa demanda crescente dos produtos das cidades e evitar a concorrência entre os artesãos. Então é aquele período em que há a formação dos burgos, né? O êxodo rural, as pessoas saindo do feudo e ocupando novamente as cidades, formando os burgos, as feiras se intensificando a partir do encontro das rotas comerciais. Nós vamos ter aí o surgimento da burguesia e dos burgueses, que eram pessoas que enriqueceram com o comércio. Galera, a nossa querida Universidade Federal do Paraná, né, aqui o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, você já visitou uma universidade, já foi conhecer, de repente a escola levou porque havia um projeto na universidade? Como que você acredita que a educação ela interfere na vida de uma sociedade, né? A educação ela é importante na formação do cidadão, na formação do sujeito, na formação de uma sociedade. Você considera importante o acesso à educação, que a gente, né, que o Estado garanta o acesso e a permanência das pessoas na educação, essa educação pública aí de qualidade? As universidades, qual é o papel da universidade dentro de uma sociedade? Um centro de pesquisa, um centro de estudos, né? Então, se você ainda não conhece uma universidade, né, convido você, quando aí puder, visitar uma universidade, conhecer uma universidade, conhecer as universidades que estão próximas aí da sua região, né? Quem está aí no noroeste do estado, a gente tem a Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, Unioeste, né? Aqui na região de Curitiba nós temos a Universidade Federal do Paraná, então as universidades públicas que nós temos aí no nosso estado do Paraná, tão importante na formação da sociedade. Beleza? Estudar a história, gente, é também compreender a nossa sociedade. Quando a gente estuda essas relações de trabalho, como acontece nas corporações de ofício, as relações que se desenvolvem a partir dessas relações de trabalho, a educação, o comércio, as transformações na sociedade, a gente começa a perceber o que mudou de algo que existia lá na Idade Média para os dias de hoje. A gente percebe também o que permaneceu. Então a gente analisa aí quais foram as rupturas, as mudanças e quais foram as permanências. Um exemplo que nós acabamos de falar é a questão das universidades, criadas lá na Idade Média, no século XI, e que existem até os dias de hoje, né? Algumas questões também elas vão mudando, né? A questão do escambo, que era praticado nas feiras medievais, hoje a gente praticamente não se pratica o escambo nas relações comerciais. Então a gente tem essas questões para a gente pensar, problematizar e trazer aí o nosso conteúdo mais próximo de você, estudante. Então, funcionamento da corporação de ofício. Na produção artesanal haviam os mestres de ofício. Lembra que nós falamos de hierarquia dentro das corporações de ofício? Então, o mestre de ofício, ele ocupa mais alta hierarquia, né? Eram os donos das oficinas e de todos os instrumentos que eram utilizados nessas oficinas. Eles formavam a camada mais privilegiada do sistema artesanal da Idade Média. Aqui, para vocês, um serralheiro, né? Na verdade, um carpinteiro, né, nessa produção artesanal aqui.
Com eles, com os mestres de ofício, trabalhavam os aprendizes e os jornaleiros, né? Então aqui o ofício de carpinteiro durante o período medieval. Então nós temos os mestres de ofício, nós vamos ter os jornaleiros, vamos descobrir quem eram os jornaleiros e os artesãos. Pessoal, os aprendizes, eles eram jovens livres que dependiam do mestre para trabalhar e aprender o ofício. O nome aprendiz já traz essa ideia, né? Então eram aprendizes jovens que aprendiam o ofício com o mestre de ofício. Geralmente eles ingressavam no trabalho ali com 10, 12 anos de idade, não recebiam salário, eles então trabalhavam em troca de alojamento, de vestimento, alimentação, enquanto aprendiam essa profissão com o mestre de ofício, né? Aqui, uma pessoa costurando, um mestre de ofício, né, fazendo aí o alfaiate. Atualmente, gente, existe idade mínima para começar a trabalhar? Vocês já pensaram sobre isso? Qual é a idade mínima que a legislação diz que as pessoas podem começar a trabalhar? Bacana essa discussão para a gente poder pensar, né? Vamos aqui para a nossa atividade sobre as corporações de ofício na Idade Média. Assinale a alternativa correta. Deixo as alternativas e a gente corrige juntos essa atividade. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade então sobre as corporações de ofício na Idade Média. Assinale a alternativa correta, vocês não tiveram dificuldades, acredito eu, para resolver essa atividade aqui. Então os mestres de ofício, eles eram donos da oficina. Bem tranquilo, né? Galera, os trabalhadores medievais
Lembra que nós vimos que o mestre de ofício, ele era o dono da oficina, daí nós temos os aprendizes, né? As crianças ali de 10, 12 anos de idade, que passavam a trabalhar com o mestre de ofício para aprender uma profissão, não recebiam salário, trabalhavam em troca de vestimenta, de alimentação e de aprender aí o ofício. E nós temos os jornaleiros, né? Não tem o significado dos dias de hoje, exatamente, os jornaleiros. Eles eram trabalhadores especializados que trabalhavam por jornada, trabalhavam por dia, né? Recebendo então essa remuneração, um valor correspondente pelo seu trabalho. Então, se o mestre de ofício tinha uma encomenda, uma demanda grande de produção, ele poderia contratar um ou mais jornaleiros por um determinado período, né? Por jornadas para auxiliar nessa profissão. Os mais habilidosos, né, jornaleiros, podiam, com o tempo, juntar dinheiro, montar sua própria oficina e aí se tornar um mestre de ofício, depois, é claro, de demonstrar os seus talentos. Os jornaleiros, portanto, eles eram desvinculados do seu senhor, pois eles cumpriam uma tarefa e recebiam por essa tarefa. Então veja nessa hierarquia dessa economia, né, dessas corporações de ofício, que nós vamos ter o mestre de ofício, os jornaleiros e, por fim, os artesãos, né, trabalhando, os aprendizes trabalhando dentro dessas corporações de ofício. Aqui, né, uma padaria da Idade Média, então a gente encontra as padarias no dia de hoje, lembrando aí, né, um forno aqui, o pessoal produzindo uma produção de pães, mais pessoas aqui trabalhando nessa corporação de ofício, né? Em geral, os artesãos de um mesmo ofício formavam uma corporação de ofício e a partir dela que eles controlam a produção, controlam a qualidade, controlam o preço dos produtos e acabavam também se protegendo da concorrência, né? Reuniam-se esses artesãos, por exemplo, os padeiros controlavam ali a qualidade do produto, a produção e acabavam vendendo esses produtos por um preço similar, controlando a concorrência desses produtos também. Galera, olha a nossa atividade aqui, vem aqui com o professor, vamos ler esse exercício aqui para que a gente possa entender. Sobre a produção e o comércio durante a Idade Média, identifique a alternativa correta. Temos aqui as alternativas e a gente volta para corrigir juntos.
Pessoal, vamos corrigir juntos a nossa atividade. Então, sobre a produção e o comércio durante a Idade Média, identifique a alternativa correta. Vamos lá, sem problema. Os jornaleiros, eles eram profissionais que trabalhavam por jornadas para os mestres de ofício, né? Aqui, conhecimento medieval, as universidades, né? De novo, tão presentes e importantes no nosso dia a dia. As universidades, ela é uma criação medieval. Então, ela surgiu na Idade Média e ela pode ser definida como uma associação de professores e alunos com a intenção de buscar conhecimento, né? O conhecimento racional, o uso da razão. Durante a Idade Média era muito comum que muitas explicações viessem da Igreja Católica, e a gente chama essas explicações de metafísicas. Então, por exemplo, a peste negra, que foi uma peste que assolou a Europa durante a Idade Média, uma das justificativas para a peste negra é que ela era um castigo divino. Não havia uma racionalidade, portanto, na explicação da peste negra, que a gente sabe que ela era transmitida, né, pelas pulgas dos ratos. Posteriormente descobriu-se sobre isso. Então, as universidades eram professores e alunos que se reuniam, uma associação, com a intenção de buscar esse conhecimento científico. E ela era formada inicialmente por 4 faculdades. Então, olha ali, faculdades de arte, medicina, direito e teologia. Vejam aí que uma das faculdades envolve aí a questão da religiosidade. Lembrando vocês, a gente já fez essa discussão nas nossas aulas, que a Igreja Católica ela tinha um poder muito grande durante a Idade Média. Então, mesmo com as universidades discutindo aí o conhecimento racional, uma das áreas é essa questão da teologia, né, do estudo de Deus, né, dessa questão metafísica que está além da física, além do direito, medicina e das artes. As universidades, gente, olha aqui, trago para vocês, né, o brasão da Universidade de Bolonha, e a Universidade de Bolonha é considerada a universidade mais antiga do mundo, e ela está em funcionamento até os dias de hoje. A Universidade de Bolonha, ela foi fundada no ano de 1088, portanto lá no século XI, né? E você já pensou aí em qual universidade, né, daqui a uns anos, quando você estiver terminando o ensino médio, qual universidade você quer estudar? Né? Será que uma universidade próxima da tua região? Né? Qual curso que tem nessas universidades? A gente começa a pensar e decidir aí qual vai ser a universidade que a gente vai cursar, que você vai cursar. A universidade medieval, né? Então aqui trago para vocês uma representação de uma universidade de Paris. Então, na Idade Média, a cultura, o ensino e o saber, eles estavam subordinados à Igreja, como o professor explicou para vocês, o poder que a Igreja Católica tem sobre a sociedade medieval, né? Com o crescimento das cidades, então a gente viu, né, o pessoal saindo do feudo, né, o êxodo rural, a formação dos burgos. Portanto, com o crescimento das cidades, surgiram as escolas que aos poucos se transformaram em universidades. Muitas delas existem até os dias de hoje, né? Essas universidades, como a de Bolonha, né, outras universidades europeias, né, que existem até os dias de hoje, fazem ciência, né, produzem conhecimento científico importante para a comunidade, não diferente das universidades aqui no Brasil também. Galera, conhecimento medieval, né? Aqui a gente tem uma ilustração do ensino de geometria, né? Então vejam aqui um compasso, né? Então dentro das universidades aí vai se discutir esse conhecimento. Aqui essa ilustração, né? E aqui os símbolos matemáticos, né? Os materiais matemáticos e os estudos da geometria a partir dos elementos de Euclides, né? Os estudos de matemática e os estudos de cálculo era importante para a burguesia que estava enriquecendo com o comércio, enriquecendo aí com essas transações comerciais, trazendo produtos do Oriente, trazendo produtos, né, de outras regiões da Europa. Então eles precisavam calcular o preço, calcular a margem de lucro, né, e fazer todo esse comércio. Portanto, a matemática, o cálculo era importante para essa classe social que vai surgir com o declínio da Idade Média, que é a burguesia. Gente, aqui a atividade você vai copiar no teu caderno, aquele momento que você pega o teu caderno, pega ali, vamos copiar a pergunta aqui e você vai responder no seu caderno também. Qual a função das universidades durante o período medieval? Beleza?
A gente vai então comentar essa questão juntos, você e eu, vamos fazer a resposta dela. Pessoal, vamos então fazer a correção da nossa atividade aqui. Qual a função das universidades durante o período medieval? Então, as universidades do período medieval, elas foram responsáveis pelo desenvolvimento da ciência, do conhecimento racional e científico, conseguindo avanços importantes na ciência, na física, nas artes, na matemática. Então, a gente vai ter aí no século XII, XIII, né, chegando no século XV, com esse desenvolvimento das ciências. Galera, nas corporações de ofício, fazendo a nossa retomada dos exercícios, nas corporações de ofício, os mestres de ofício eram os donos das oficinas, né? Quem ocupava o topo nessa hierarquia da produção artesanal. Existiam os jovens aprendizes de 10 a 12 anos que não recebiam salário, mas estavam ali para aprender o ofício. E assim como também havia os jornaleiros, que eram trabalhadores que recebiam por jornada para estar ali, né? A universidade, ela foi uma criação medieval. Nós vimos que a mais antiga universidade do mundo é a Universidade de Bolonha, que foi criada no ano de 1088 e existe até os dias de hoje. A universidade mais antiga aqui no Brasil, a Universidade Federal do Paraná, uma universidade centenária aqui no Brasil. As universidades medievais, elas podem ser definidas, portanto, como uma associação de professores e de alunos que tinha o objetivo, a intenção, né, a busca do conhecimento, e eram formadas por 4 áreas: medicina, direito, artes e teologia. Galera, obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, se cuidem, fiquem bem e até breve.